Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Na apresentação de hoje, vamos explicar uma matéria publicada no portal Notícias Concursos que traz o seguinte título: INSS vai liberar abono extra no valor de R$ 2.000? Confira. É um texto publicado por Saulo Moreira aqui no portal Notícias Concursos, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação. A matéria diz o seguinte: de acordo com o texto, a proposta visa implementar, ou seja, criar o pagamento de um abono extra no valor de R$ 2.000 aos aposentados, pensionistas e os inscritos no benefício de prestação continuada do INSS durante o estado de calamidade pública. Na sequência, a matéria do portal Notícias Concursos continua. Os aposentados, pensionistas ou cadastrados no benefício de prestação continuada BPC do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderão receber um abono extra no valor de R$ 2.000 até o final de 2020. E aqui, fazendo jus ao nome deste canal, trata-se de uma sugestão legislativa, sugestão número 15 de 2020, a sugestão legislativa, apenas para relembrarmos, ela nasce lá no portal E-Cidadania do Senado Federal. Qualquer cidadão pode propor uma ideia legislativa e, atendendo os critérios, ela passa a ser analisada pelos congressistas. Pois bem, essa ideia legislativa, ela visa exatamente a criação de um abono extra no valor de R$ 2.000 para aposentados e pensionistas do INSS, bem como para aquelas pessoas que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada. Agora, é importante nos atermos para a seguinte situação: sempre que tratar de projeto, ou até mesmo quando for o caso aqui de uma sugestão, de uma ideia legislativa, é ideal que após lermos essas notícias, a gente procurar em que pé que está, qual é a situação atual desse projeto, dessa ideia legislativa, se teve andamento, se não tem andamento, se foi abandonado, se continua movimentando, porque veja, a situação atual dessa sugestão, dessa ideia legislativa, tem atualmente o relator, senador Paulo Paim, mas a última movimentação, como vocês podem perceber, foi no dia 15/7 de 2020. O último local que esteve essa sugestão para a criação do abono extra de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, foi no dia 15/7 que esteve lá. O último local foi a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Secretaria de Apoio à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O último estado, a situação em que ela se encontrava em 17/7, matéria com a relatoria, ou seja, a matéria estava com o relator, que, como eu disse, é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vejam, vamos verificar aqui documentos, vamos ver toda a tramitação dessa sugestão para a criação desse abono extra. Documentos, nós temos aqui um ofício encaminhado para o relator, o senador Paulo Paim, em 29 de junho de 2020, diz o texto do ofício: a sua excelência, o senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, assunto, ideia legislativa. Senhor presidente, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Resolução
do Senado Federal número 19 de 2015, encaminho a Vossa Excelência a ideia legislativa anexa, que foi cadastrada lá no portal e-Cidadania. Qualquer cidadão pode cadastrar uma ideia legislativa para que isto possa ser transformado em lei. Toda pessoa pode fazer isso. Basta ela receber um apoio superior a 20 mil manifestações, ou seja, 20 mil pessoas apoiando a sua ideia legislativa, ela passa a ser analisada pelos congressistas. Vejam que no caso dessa ideia legislativa, ela foi cadastrada no portal e-Cidadania e recebeu o apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais, conforme lista de apoiadores que a acompanha. Segue a lista de todas as pessoas que apoiaram essa ideia legislativa. Vejam aqui o nome de todas as pessoas que apoiaram essa ideia legislativa. Muito importante essas informações. E na ficha informativa diz o seguinte: o título, o que se pretende com essa ideia legislativa? A criação do abono extra de R$ 2.000 para aposentados, beneficiários do BPC e pensionistas do INSS. Tem como descrição: em virtude da crise que o país enfrenta, cria-se um abono extra de R$ 2.000 a ser pago até o final de 2020 aos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC do INSS. Na continuação diz: terão direito ao dinheiro extra. Aqui nós temos um texto bem simples, até porque foi criado por um cidadão comum. O nome dele é Jefferson Brandão Leone. Essa pessoa não tem nenhuma obrigação de ter conhecimento técnico. É assim que tem que ser mesmo o texto. Terão direito ao dinheiro extra, nas palavras dele, os beneficiários do INSS que recebem até 3 salários mínimos. SIC colocou aqui para dizer que está exatamente nos termos que o autor da ideia escreveu, exatamente da forma que ele escreveu. Mais detalhes: essa medida, além de extremamente importante para os beneficiários do INSS, é relevante para a economia do país. Na minha avaliação, é importante exigir um esforço do governo e do INSS para garantir acesso a direitos e garantias fundamentais aos segurados e seus familiares nesse momento de crise. O dinheiro será essencial para prover, para suportar gastos com saúde e alimentação. Mais uma vez, exatamente como o Jefferson escreveu, está informando aqui a transcrição para o ofício. Outra informação importante que nós devemos acompanhar, além dos documentos, aquilo que acabamos de ler, tem a lista de todos os apoiadores, tem a transcrição da ideia e o ofício, está aqui na documentação. Vamos ver informações complementares. Não tem informações complementares, apenas aqui a indexação, que é uma sugestão para a criação de um abono, de um auxílio financeiro para aposentados e beneficiários do benefício de prestação continuada, pensionistas, enfim, as informações básicas e a tramitação que é importante. Aquilo que eu disse para vocês acima, vejam, nós tivemos aqui o plenário que aceitou a tramitação dessa ideia legislativa em 17/7, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, matéria com a relatoria. Significa dizer que essa matéria está sendo analisada pelo relator, que nesse caso específico é o senador Paulo Paim. Antes dela subir aqui, nós tivemos a situação em que ela estava lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, aguardando a designação do relator. Já superou essa fase aqui, agora ela já tem, um relator designado, que, repito, senador Paulo Paim. Vamos ver aqui nas comissões, não tem nenhuma novidade, conforme vocês podem perceber. Então, a situação dessa ideia legislativa, desse projeto, é essa que vocês podem acompanhar no site oficial do Senado, para que vocês saibam exatamente em que pé que está, em situação que está, a situação atual. Nesse caso específico aqui é de uma sugestão, de uma ideia legislativa, mas vocês podem acompanhar isso, se fosse um projeto de lei,
enfim, se fosse a tramitação para a votação de uma emenda constitucional. Então, sempre que lermos matérias relacionadas a projeto, a pretensão, é ideal que busquemos essas informações lá na fonte para saber exatamente em pé que está. Estamos já no mês 8, praticamente na metade do mês, e não tivemos mais movimentação a respeito da criação desse abono extra. Essa é uma das finalidades para a qual nós criamos esse canal. Tanto é que está no seu nome, desde o seu nascimento, que é explicar aquelas notícias que interessam para o cidadão. Então, nós pegamos a matéria, independentemente da onde ela foi publicada, não fazemos aqui e nem pretendemos criticar a fonte, a parte que publicou essa informação. A nossa pretensão aqui é simplesmente aclarar ainda mais, explicar de fato as publicações, explicar as notícias, independentemente de quem as publique. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.